Hebreus 9:22. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra poderosa que vai ser ministrada sobre as nossas vidas e para as nossas vidas, que possamos compreender qual seja a medida exata na glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abre o nosso entendimento, que as nossas mentes, a partir desse momento, estejam cativas às mentes de Cristo, para termos a compreensão exata daquilo que o Senhor quer para nossas vidas, nossos dias, e tenhamos como colocar em prática aquilo que será ensinado, direcionado e conduzido através do Teu Espírito pela minha vida, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Olha o que está escrito aí em Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Ou sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue de Jesus Cristo é o maior símbolo de redenção, perdão, libertação e vitória do cristão. Ele não vai ser apenas um elemento simbólico, mas é uma realidade espiritual com um poder transformador na vida de todo aquele que crê. Então a gente vai perceber que vai ter esse simbolismo no Antigo Testamento do sangue, e ele vem perpassando por todas as gerações e alianças até findar em Cristo Jesus na cruz, para a conclusão da perfeição e da remissão completa em Cristo Jesus, porque Ele é suficiente para curar, salvar, libertar e transformar a vida das pessoas. Jesus Cristo, então, é o Cordeiro perfeito que derramou o sangue de uma vez por todas, como está escrito em Hebreus 10, versículo 10. Eu gostaria que você acompanhasse, se possível fosse. A gente estava no capítulo 9, você vai para o capítulo 10, o versículo 10 diz assim: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem me mostrado, me mostrou, e que está realmente escrito aqui através desse versículo que a gente leu, e o significado desse sangue poderoso de Jesus Cristo. Primeiro é que o sangue de Jesus, ele redime. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, ande aí um pouquinho mais para frente. Depois de Tiago, você vai encontrar 1 Pedro, logo no capítulo 1, nos versículos 18 e 19. Diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O sangue de Jesus então redime. Ele pagou o preço da nossa salvação, e essa redenção aqui significa resgate. O povo de Israel foi liberto do Egito pelo sangue do cordeiro que estava na porta, ali nos umbrais da porta. Quando a gente lê o capítulo 12 de Êxodo, a gente vai perceber isso. E também conseguimos aplicar essa verdade nas nossas vidas, porque nós não somos mais escravos do pecado. Nós fomos comprados pelo alto preço, e esse preço foi de sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é poderoso para poder redimir, e Ele nos resgata de todo o pecado, de toda a maldição e de todo o mal. O sangue de Jesus é poderoso. Mas também esse sangue, ele nos purifica. Olha o que está escrito em 1 João, no capítulo de número 1. Você pode ir mais um pouquinho para frente, vai encontrar 1 João,
capítulo de número 1, e o versículo de número 7 diz assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele não apenas perdoa, mas Ele limpa a nossa consciência pecaminosa. Volte aí para Hebreus 9, para você ver essa limpeza de consciência. Hebreus 9, versículo de número 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a um Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como um sabão que limpa, também acontece com o sangue de Jesus, que vai remover toda mancha de pecado. Nós não precisamos viver com culpa, irmãos. O sangue de Jesus é suficiente para nos purificar. Quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E muitas pessoas não tomam atitude e a posse desse sangue poderoso de Jesus, que primeiro nos resgata e que depois limpa a nossa consciência. Se a nossa mente está nos acusando de algo, se o diabo tem nos acusado de algo, eu quero dizer para você, se você confessa o pecado, está realmente arrependido disso, o sangue de Jesus é poderoso para poder retirar todo esse peso de consciência, esse encargo que está sendo sobreposto às nossas vidas. Então muitas vezes a gente fica pensando e a nossa própria cabeça nos culpando de algo que o próprio Deus já nos perdoou. Hoje e agora é tempo de tomarmos posse dessa palavra poderosa do Senhor. E não é que nós vamos esquecer. Talvez a gente não esqueça dos atos pecaminosos que cometemos, e muitas vezes eles até vão nos lembrar daquilo que não devemos fazer para andarmos melhor em santidade. Porém, não podemos deixar que sejamos acusados não somente pela nossa mente, não somente pelas pessoas, mas principalmente por Satanás. Ele é o acusador das nossas almas. Então não aceite acusação, porque já não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Contudo, esse sangue também é poderoso para poder nos libertar. Olha o que está escrito em Apocalipse, no capítulo de número 12. Apocalipse 12, no versículo de número 11. A palavra de Deus diz assim para mim, para você, para nós: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Então isso significa que o sangue de Jesus quebra cadeias espirituais, vícios, opressões, toda maldição e todo mal. O sangue de Jesus vai desfazer as obras infrutíferas das trevas, vai neutralizar toda ação maligna que quer nos prender em maus hábitos. O sangue de Jesus, ele é poderoso para quebrar cadeias, abrir portas, trancas, ferrolhos, cadeados, desfazer tudo aquilo que está sendo enlaçado para nós, ou que já foi. O sangue de Jesus, então, ele vem com um poder espiritual para poder nos libertar
de tudo que nos impede de prosperarmos no reino de Deus. O sangue de Jesus então vai fazer com que a gente fique livre das amarras, das garras e das prisões espirituais. Olha que tem um exemplo do Gadareno, que ele foi liberto pelo poder de Jesus. Está lá em Marcos, no capítulo número 5. Quando Jesus chega em Gadara, existiam 2 endemoniados, uma legião de demônios que tomava conta daquela cidade. Mas Jesus chegou para poder libertar não somente aqueles homens, mas também uma cidade toda opressa. Então nós podemos clamar pelo sangue de Jesus sobre as áreas das nossas vidas que precisam de libertação. Nós precisamos clamar a Deus por libertação. Eu e você precisamos de libertação. Cada dia. Talvez uns mais, talvez outros menos. Talvez uns em algumas áreas, outros em tantas outras áreas. E quando a gente olha para esse mundo que jaz no maligno, a gente percebe o quanto ele está entretendo, o quanto ele está se apoderando, e o quanto ele está invadindo não somente as igrejas, não somente as pessoas que servem a Deus, mas também as famílias e os lares, através de mentiras, de enganos, de concessões. Mas eu quero dizer para você que Jesus já nos libertou por completo, e o sangue dele faz com que a gente seja livre. Já não tem mais condenação para nós que somos livres em Cristo. O amor vai lançar fora então todo medo. Jesus, ele é poderoso também para poder nos proteger através do sangue dele. Em Êxodo capítulo de número 12, no versículo de número 13, olha o que está escrito. Vá lá agora para o Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo de número 12, no versículo de número 13. Segundo livro da Bíblia. Olha o que está escrito. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não nos atingirá quando eu ferir o Egito. Então, naquela situação ali, que ia se comemorar a Páscoa, o anjo da morte estaria passando e matando todos os primogênitos, destruindo. Mas, para aqueles que estivessem com sangue nos umbrais, que seria o povo de Deus, estaria protegido. A gente trazendo isso para a nossa realidade de hoje, significa que o sangue de Jesus, ele está sobre a nossa casa, nossa família, nossa mente, nossa vida. Cristo morreu, ele se entregou para que nós pudéssemos estar próximos de Deus novamente. E isso teve um preço, e esse preço foi altíssimo, com todo o sangue dele, para que eu e você pudéssemos estar protegidos. Então isso seria como se fosse um guarda-chuva, uma proteção, já que nesses dias está chovendo. Quando a gente bota o guarda-chuva, essa chuva não nos atinge, porque debaixo das asas do Senhor nós estamos protegidos, à sombra das asas do Onipotente. O sangue de Jesus então também tem o poder de nos proteger. Além disso, o sangue de Jesus, ele nos dá vida, e não é qualquer vida, é uma vida em abundância. Olha o que está em João capítulo 10, no versículo de número 10. Vai caminhar para o Novo Testamento agora. Evangelho de São João, capítulo de número 10, versículo de número 10, diz assim: na parte B, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Então a vida de Deus é plena,
sobre o povo dele, sobre os filhos dele. O sangue de Jesus é uma fonte de vida espiritual. Sem ele, todos que não estão nele e foram redimidos pelo esse sangue estão mortos nos próprios delitos e pecados. Mas aqueles que aceitam essa remissão do sangue também conseguem ter vida. Olha o exemplo do ladrão na cruz, que está ali em Lucas capítulo 23, versículo 43. Aquele ladrão, ele recebe uma vida eterna, porque ele crê na promessa, ele crê que Jesus é o próprio Deus e o sangue de Cristo ali sendo derramado, e ele participando daquele processo, entendeu, e o Espírito Santo conduziu, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O sangue de Jesus também nos dá vida. Então a gente percebe que esse sangue de Jesus, ele é poderoso, porque ele nos redime, nos purifica, nos liberta, nos protege e nos dá vida. O sangue de Jesus gera salvação na vida das pessoas. Gostaria agora que você refletisse sobre o que você ouviu nesse momento. E se tem alguma área da sua vida, das nossas vidas, que ainda precisa de cura, precisa de libertação, quem sabe alguns não têm certeza da salvação, ou vacilaram nesse processo de ser curado ou liberto, e está precisando de um renovo nesse momento, e recomeçar com Deus, renovar a aliança, e entender que através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, existe um sacrifício perfeito, e o sangue dele faz com que estejamos curados, libertos e salvos para sempre. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar para que o Espírito Santo possa nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança e neutralizar toda essa ação do mal sobre nossas vidas. Quem sabe